Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, Bom ouvintes. dia, Eliane. Bom, dessas reuniões agendadas para essa semana, qual promete ser mais ardida, hein? Olha, sinceramente, eu acho que das reuniões do presidente Lula, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com a presidente do PT, Gleice Hoffmann, a que tem de ser mais ardida é com a Gleice Hoffmann. Ou seja, né, diz É, muito sobre. na reunião de sexta-feira passada, do presidente Lula com os líderes governistas na Câmara, no Senado, no Congresso, o presidente primeiro distribuiu mais democraticamente o tiroteio, porque o governo vinha reclamando muito, né? O Palácio do Planalto em guerra com Arthur Lira, mas isso foi se diluindo porque o Arthur Lira começou a se defender e dizer: poxa, só eu que sou atacado? Tudo, tudo do governo passa aqui na Câmara. A gente dá maior colher de chá. E no Senado? O Senado é que cria as confusões. O Rodrigo Pacheco, com a cara de bonzinho, né, é que está criando pauta bomba uma atrás da outra para o governo e também confrontando o Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula vai dividir melhor isso aí, né? Em vez de concentrar toda a munição contra o Arthur Lira. E a questão da Gleice Hoffmann é que na reunião com os líderes, né, o presidente Lula se queixou, e se queixou bastante, disse: olha, tá maior tiroteio, a maior confusão, né, apresenta bomba dali, vão derrubar o veto daqui, e cadê os líderes do governo? Né, a gente não vê os líderes do governo, que são do PT, né? Fora o Randolph, olha, o Jacques Wagner, do PT, desde criancinha, é o líder no Senado, né? O Zé Guimarães, que é o que aparece mais e tal, do PT, é o líder na Câmara. E tudo muito devagar. E o Lula cobrou: vem cá, e as bancadas do PT? Cadê as bancadas do PT? O PT é muito bom para gritar, fazer espuma, e a defesa do governo, né? E o lado do governo. Então, essa reunião com a Gleice é uma reunião para discutir as questões eleitorais, para discutir a eleição municipal de outubro. Mas, né, além de discutir, por exemplo, como é que o PT vai fazer no Rio e em Pernambuco, né? Vai ceder para aliados? Provavelmente sim. Mas, além de discutir a questão eleitoral, o Lula quer dizer: olha, Gleice, até aqui o PT atacou o Haddad, o Fernando Haddad, que é o melhor ministro do governo, cá para nós, né? E mexe com a área mais delicada, que é a economia, né? Aí o PT, a Gleice vai para a China, diz que a China é uma democracia efetiva, o que é um escândalo, né? Vem cá, e a defesa do governo? E a articulação política, né? E o nosso bloco está na rua? Enfim, são reuniões essa semana interessantíssimas. Vamos acompanhar. Muito bem. A gente repercute então ao longo da semana. Mas a situação no Congresso também não está nada boa, né, Eliane? Com decisões importantes que estão para ser tomadas lá e mexendo com a área econômica. Inclusive hoje aqui na capa do portal do Estadão tem a pauta bomba aí que pelas contas em vários projetos aí soma 70 bilhões de reais neste ano. A pauta do Congresso nesta semana é uma pauta, vamos dizer assim, fundamental para o governo, né? Por exemplo, o Senado vai analisar o projeto que recria e reformula o DPVAT. Lembra do DPVAT? É aquela contribuição para... que, na verdade, é um seguro, né? Um seguro. Se você bate com o seu
seu carro, você tem um seguro para o caso de haver vítimas, né? E que foi derrubado no governo Bolsonaro, que está sendo recriado agora. Isso é importantíssimo, porque pode gerar aí em torno de 15 bilhões de reais para o governo, e o governo precisa arrecadar, não é? E o governo acha que, além de aumentar a arrecadação dele, também é uma segurança para os motoristas, né? Também você vai ter uma sessão no Congresso para analisar os vetos do presidente Lula. Então, você vai ter aquele veto super importante, porque na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o presidente Lula vetou 5,6 ou 7 bilhões de reais de emendas parlamentares de comissão. E isso é uma guerra do Arthur Lira para cá e para lá, uma guerra com Padilha, etc, etc. E aí, nesse momento, está uma negociação para o Congresso. Ok, derruba o veto do Lula de 5,6 ou 7 bilhões, mas recompõe 3,2 bilhões. Mas será que vai ficar assim? Porque como tem o DPVAT, né, a Câmara agora diz o seguinte, mas o DPVAT vai trazer 15 bilhões, dá para tirar os 5 bi que nos interessa aqui de emendas. Então isso tudo é uma negociação intensíssima com o Arthur Lira em guerra, com o articulador oficial do governo, que é o Alexandre Padilha. Hoje, o Lula vai lançar um projeto legal, né, um projeto de medidas para aumentar a oferta de crédito, financiamento da casa própria, crédito para microempresa, etc. O que é bom, né? O que é bom, dá boas notícias, mas ele pode estar dando boas notícias e recebendo más notícias do Congresso. Uma outra má notícia pode ser o projeto que restringe o PERSE. Sabe aquele programa emergencial do setor de eventos que foi criado na pandemia? Né? Acabou a pandemia, mas aqui no Brasil tudo que é provisório vira eterno, né? Então, a proposta que está em votação diminui de 44 para 12 as atividades de eventos, de shows, etc., que são isentas de pagar tributos, né? E mesmo nesse caso das 12, que mantém aí o privilégio, o projeto prevê uma desoneração gradativa, ou ao contrário, uma reoneração gradativa, até que eles voltem a pagar normalmente imposto. Então, tem muita coisa no Congresso que se diz respeito à economia, mas também tem em outras áreas. Por exemplo, saidinha dos presos, né? O Congresso vota essa semana se derruba ou não o veto do Lula, aquela ida às famílias, visita às famílias de presos de bom comportamento e que já estejam no semiaberto. O Lula vetou a proibição e agora o Congresso vai votar se derruba ou não o veto do Lula. Pode parecer pouco, mas é muito importante e o Lula está pegando isso assim, esse touro à unha. Uma pauta, olha, agenda cheia. Muito bem. A Eliane Cantanhede vai seguir conosco para a gente analisar também as repercussões políticas, né? Sobre uma manifestação no fim de semana, né? Elon Musk e Alexandre de Moraes foram os dois nomes mais citados na manifestação em favor do ex-presidente Bolsonaro, organizada pelo pastor Silas Malafaia, na praia de Copacabana, no Rio. No discurso, Bolsonaro exaltou Musk, né, que é dono do X, que definiu como um homem que teve a coragem de mostrar para onde a nossa democracia estava indo, e a quem pediu uma salva de palmas. O ex-presidente não mencionou Moraes diretamente,
repetindo o que falou na Avenida Paulista há 2 meses, negou responsabilidade pela minuta para um golpe de Estado e defendeu a anistia a quem participou dos atos de 8 de janeiro. Os ataques mesmo ao ministro do Supremo Tribunal, né, ficaram por conta de Malafaia, dizendo que Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia. Né, falou também sobre o inquérito das fake news como uma aberração. Malafaia também criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eliane, queria que você destrinchasse para a gente o modus operandi, a forma com que foi articulada e pensada, né, toda a manifestação que foi feita por esses interlocutores. A ideia, né, e a ordem que o Bolsonaro deu é: não fiquem atacando o Supremo Tribunal Federal. Não venham com faixa para cair o ministro, para derrubar o Alexandre de Moraes. Não façam isso. Tá. Só que ele terceirizou o ataque. Então, ele fez um discurso mais comedido, digamos assim, e deixou para o pastor Silas Malafaia, que, aliás, né, depois eu soube, eu nem tinha ideia disso, que ele fez esse Malafaia fez uma live inteira me atacando, sei lá, eu nem fui ver, mas dizem que ele pegou pesado comigo. Mas, enfim, tinha bastante gente em Copacabana, lotou e tal, mas, vamos dizer assim, é mais um ato, sabe? E é um ato inconsequente. Qual é a consequência desse ato? O Bolsonaro não é elegível, né? Ele não pode se candidatar a nada em 8 anos. Então, enfim... ele também só gosta desse tipo de ato, se sente feliz assim no palanque, e os candidatos dele, sim, que se aproveitaram do momento para se lançar, para ter visibilidade no público nesse eleitorado bolsonarista, né? Os governadores aliados ao Bolsonaro participaram, né? O Jorginho Melo, por exemplo, de Santa Catarina, etc. Mas é aquela história, né, gente? Foi mais um ato. Como o Bolsonaro é uma figura que, enfim, divide o país ao meio, ele tem muito apoio, ele por pouco não ganhou a reeleição, foi presidente, a gente dá muita atenção a esse tipo de ato. Mas, na verdade, do ponto de vista de consequência, não tem, né? Botou um monte de gente na rua, falou o que ele gostaria, tirou foto carregando o filho Carlos, que é o 02, tá, acabou. E aí os candidatos aproveitaram para se expor. Mas, sinceramente, eu não vejo uma consequência política significativa nisso. O pessoal da USP, que calcula multidões, disse que tinha 33 mil pessoas. Puxa, bastante gente, num domingo, na praia, dá boas fotos. Mas, para mim, não, enfim, não passa disso. Tudo bem. Eliane, a gente vai destacar também aqui outro ponto aqui com você, não uma pesquisa, mas um estudo do IBGE que mostrou uma queda da miséria. A miséria ainda é muito alta, né, mas vem caindo. E isso é uma boa notícia para o governo. Sim, com certeza, né? Quando você vê uma queda da pobreza, isso é sempre muito bom. Mas a gente tem que fazer uma ressalva que essa queda já acontecia veio caindo, né? 2021 caiu para 2022, 2022 para vir 2023, ou seja, continua na linha de queda. Mas o Brasil ainda é o segundo país do G20, que são as maiores economias do mundo, com maior percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza, né? Só fica atrás da Índia, né? E, além de tudo, o Brasil continua sendo muito desigual, porque aqueles 10% de maior renda têm uma renda de quase 15 vezes maior
do que a renda dos 40% que ganham menos da base da pirâmide. Então, o que se vê? A boa notícia é que continua caindo ali o número e o percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso é bom. Mas, né, quem vive na miséria do Brasil, no Brasil ainda é um número inadmissível. A gente tem que correr mais atrás desse prejuízo, né? E, além de tudo, a diferença, a distância entre os mais ricos e mais pobres continua sendo escandalosa. Então, a gente espera que o governo Lula, né, lembrando que o PT foi criado em 1980 com o discurso da igualdade, redução da injustiça social e tal, e que o Lula sempre se bateu muito por isso, inclusive nos seus 2 primeiros governos, que eles investam pesadamente, prioritariamente, na questão da pobreza. Lembrando que as regiões e estados com maior índice de Bolsa Família são aqueles que têm a melhor melhoria é meio estranho, mas enfim, onde o índice de pobreza caiu mais. O Bolsa Família vem se mostrando efetivo para reduzir a pobreza, por exemplo, no Nordeste inteiro. Mas o Bolsa Família tem que ser emergencial, né? Ele não pode se eternizar, ele não pode se transformar em única boia de salvação ou única fonte de renda das famílias brasileiras. É importante, sim, como emergência, mas não é legítimo que as pessoas não tenham condições de evoluir por conta delas, com melhor educação, melhor saúde, melhor moradia, melhor saneamento e um país que cresce, gera emprego e renda. E também, é isso. Pensando nessa avaliação da área econômica, Eliane, o quanto essa agenda de hoje do governo também conversa, né, ou tenta conversar e fazer essa ponte. O governo que vai anunciar aqui um programa de renegociação de dívidas de microempreendedores, né, de MEIs, de microempresas e empresas de pequeno porte, né, um desenrola aí dos pequenos negócios. Esse projeto é super importante, né, porque quando você olha o êxito do segundo mandato do Lula, você vê que o Lula investiu muito na renda das famílias, né, no aumento do consumo para aquecer a economia e redistribuir renda. Então, o Lula solta esse programa agora, que é um programa para gerar renda, para financiar pequena e média empresa, né? E isso é aumentar a renda e aumentar também o consumo das famílias. Lembrando que agora, na quinta-feira, dia 25, o IBGE faz uma nova rodada de divulgação de pesquisa. Dessa vez vai divulgar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de Segurança Alimentar em 2023. Então, é aquela história, né? O Lula continua apostando no aumento do consumo e do crédito, né? Você dá mais crédito, você cria mais consumo, com isso você cria mais produção, mais economia e mais renda. É um círculo virtuoso. Vamos ver se a fórmula de muito tempo atrás continua sendo válida e importante para 2024. Só uma última lembrança é que o Lula terminou o segundo mandato com um crescimento de 7,5%, que depois
do Lula nunca mais se repetiu, pelo contrário, né? A gente teve 2 anos de recessão e está patinando com um crescimento aí de 1% ao ano.